Qual é o preço médio de um funeral em Lisboa? Bem, felizmente nunca tive que me preocupar com esse tipo de situações. Não faço a mais pequena ideia, sinceramente. 2.000, 2.000. Talvez 2.000 euros. Eu penso que andará na ordem dos 10.000 euros. Muito bem, então vamos lá. Vamos calcular. Um caixão, 500 euros. talvez 500 euros. 2.500 euros. Sepultura, não fazia a mais pequena ideia que se pagava por uma sepultura. À volta de 1.000 euros. Missas. Não sei, mas deveriam ser de borla. Deve custar por volta de 100 euros. Pronto, então vamos cá começar a anotar, porque claramente isto são mais custos do que eu fazia ideia. Próximo. Direito de cemitério. Nunca pensei que tivesse de ter um direito de cemitério para um funeral, para enterrar alguém. Nunca na vida tinha ouvido falar. Tratamento de burocracia. Penso que custará à volta de 200 euros. Custo de pessoal. 100 euros. Arranjos florais, talvez 400 euros. Viatura e transportes fúnebres. Vamos também pôr 2.000 euros. Vamos calcular quanto é que fica o custo total. 2.300. 1.200 euros. 8.500 euros. E um funeral ronda os 1.700 euros. E 1.700. O meu valor está completamente diferente em relação àquilo que eu tinha pensado. 1.700. Ok, não estava longe. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui para falarmos do livro da Rita Canas Mendes, que está aqui. É sempre bom ver algumas pessoas prontas para ficarem aqui a debater um assunto tão alegre como o viver da morte. Eu vou, antes de começar aqui a fazer uma pequena introdução, vou só rapidamente apresentar as pessoas que nós temos aqui hoje connosco. A autora do livro, a Rita Canas Mendes, que tem outros livros publicados e que estudou filosofia. Sim. E que depois vai dizer mais sobre ela própria e sobre como é que chegou a este livro e a este tema. Ao meu lado tenho o Hélder Gomes, que é celebrante de funerais. Cerimónias de homenagem. Cerimónias de homenagem, peço desculpa. E à minha direita tenho o Carlos Almeida, que é o presidente da Associação das Agências Funerárias, não é? E que tem uma visão muito por dentro do assunto. Diferente daquela, seguramente. A ideia é nós fazermos aqui um pequeno debate para falarmos de coisas que se calhar vão dos preços dos funerais à maneira como isto interfere na vida de todos os dias das pessoas que trabalham nesta área. Eu vinha para aqui, vim-me assim meio a correr, porque tive que deixar as minhas filhas com a minha mãe e aquele stress que toda a gente tem para conseguir vir fazer uma coisa ao fim da tarde, e não sabia muito bem como é que eu ia começar, porque tinham-me pedido para fazer uma pequena introdução. E no caminho eu apanhei um Uber, e normalmente os condutores do Uber são muito, muito silenciosos, mas este era super falador, convidou-me para entrar para o lugar da frente, que também nunca acontece, e só falava inglês. Chamava-se Frank e tinha uma história que assenta muito bem para nós começarmos aqui a nossa conversa, embora não vá direta aos funerais. O Frank é dinamarquês, apaixonou-se por Lisboa e agora vive cá. E começou-me a contar a sua história, que era extraordinária. Então, o Frank tem a minha idade, tem 42 anos, e contou-me que a vida dele foi marcada de muito cedo porque ele perdeu os dois pais. Num pequeno espaço de tempo. Tinha 17 anos, 18 anos. O pai dele morreu com cancro e, passado muito pouco tempo, a mãe suicidou-se porque não aguentou viver sem o pai. Estavam juntos desde que tinham 13 anos e 15 anos e ele contou-me que a mãe, na verdade, até lhe pediu autorização para tirar a própria vida e deixou-lhe uma carta
a ele e aos irmãos. E a vida deles foi completamente marcada por este evento. E ele contou-me que toda a gente na família dele vive. O pai dele morreu com 42, toda a gente na família dele morre cedo. Normalmente com 45. Ele diz que está com medo de chegar aos 45 e diz que durante um espaço de tempo a vida dele foi ir aos funerais. 6 em 6 meses ia a um funeral. Um tio, outro tio, enfim. Portanto, tinha muita prática de perder pessoas. E curiosamente o Frank não parecia um tipo nada abatido, porque o que ele me explicou foi que isso tinha transformado a vida dele completamente e ele tinha passado a vida a viajar. Estava agora em Lisboa, tinha vivido 8 anos na Tailândia e contou-me que tinha perseguido o sonho dele. O sonho dele era ser lutador de uma luta que eu não sei dizer o nome, mas que ele foi estudar na Tailândia. Era lutador profissional. E esse era o sonho dele e foi o sonho que ele foi perseguir porque foi a maneira que ele encontrou de lidar com esta ideia de que talvez ele morresse cedo e que talvez os pais dele não tivessem aproveitado bem a vida que tiveram. Contou-me que a irmã teve muitos filhos e um outro irmão a vida não lhe correu bem, tornou-se toxicodependente. Isto é uma história muito trágica, assim, à partida, mas ao mesmo tempo muito bonita. E eu estou a contá-la porque o Frank contou isto como uma coisa positiva, como saber transformar a morte em amor, no caso da irmã dele que teve os filhos, ou numa vida aventurosa, no caso dele, e preenchida. E eu comecei por esta história porque quando eu fui convidada para fazer esta apresentação, eu fui convidada porque eu sou jornalista, por um lado por ser jornalista, e por outro lado porque publiquei um livro que é sobre a morte, mas numa perspectiva completamente diferente, que é, na verdade, sobre o fim de vida, em que acompanho algumas pessoas nos últimos tempos antes de morrerem. E há pontos que se tocam nos nossos livros, um deles a importância de falar sobre a morte, disso não ser um tabu, seja a morte em vida, não é? Saber que as pessoas vão morrer, lidar com isso, seja a morte em morte, como é que nós nos despedimos das pessoas que amamos. Mas eu achava, de certa forma, que seria um livro, e é um livro completamente diferente, mas que seria quase um pouco a continuação do meu livro, porque o meu livro para nesse momento, não é? Em que as pessoas morrem. Não acompanham o que acontece a seguir, como é que as pessoas se despedem, como é que fazem as cerimónias, como é que fazem o luto, ou muito pouco. E foi interessante chegar ao fim do livro e perceber que há uma conclusão muito semelhante àquela que há no meu livro, que é que lidar com a morte, ou falar sobre a morte, ou perceber como é que funciona isto no nosso dia-a-dia, no dia-a-dia das famílias, não é nada um trabalho ou um tipo de processo que seja... É claro que é triste, mas tem sempre um lado que é um lado afirmativo de vida, não é? Nós percebemos o que é a vida quando estamos perante a morte, não é? E esse momento que é tão íntimo para as famílias, esse momento final de como é que as pessoas morrem, eu acho que pode realmente transformar a vida das pessoas. E foi interessante perceber que no fundo havia muitas coisas em comum entre as pessoas que eu tinha falado, que eram pessoas que ajudavam as pessoas a morrer, pessoas dos cuidados paliativos, e as pessoas que são as pessoas que depois tratam do corpo e do cadáver. E tudo isso é uma espécie de pessoas que ajudam a fazer essa passagem, não é? Mas essa passagem é uma passagem que é normalmente feita de vida, é feita de amor, é feita das pessoas que se gostam. E então, só para terminar esta introdução, que já vai muito longa, eu trouxe este livro porque a Rita cita-o. Aliás, a Rita diz que o leu quando estava a fazer pesquisa, e eu por acaso tinha-o em casa, ou se calhar não tão por acaso. E então eu queria só ler aqui uma definição. Este livro é de um senhor chamado Thomas Lynch, chama-se The Undertaking,
Thomas Lynch é um poeta americano do Michigan, que é também um diretor, ele chama-se um funeral director, ele próprio, portanto é um celebrante de homenagens. Ele tem uma agência funerária, que é um negócio de família, era um negócio do pai dele, ele herdou o negócio e até hoje mantém o negócio, é o seu day job, o seu trabalho full-time, e depois nas horas vagas escreve poesia, e escreveu este livro que é muito bonito, que é um pouco a história da vida dele e a história como o trabalho, o métier familiar influencia a sua vida. Aliás, tem uma coisa também comum com uma personagem que tu citas, que o pai também tinha uma agência funerária, que ele diz que na escola estavam-lhe sempre a perguntar então, mas o que é que o teu pai faz? E ele tinha sempre muita dificuldade em realmente conseguir definir e explicar. E talvez tenha sido preciso uma vida inteira para ele conseguir definir. E então o que ele diz é que para o pai, eu posso ler isto em inglês, toda a gente, sim. Então diz, ele diz assim: I had come to know that the undertaking that my father did had less to do with what was done to the dead and more to do with what the living did about the fact of life that people died. Então é mais esta ideia de que as pessoas que lidam com este trabalho, no fundo, não é um trabalho que é muito sobre os mortos, é um trabalho que é sobre os vivos, e como é que os vivos lidam com o facto de que nós morremos. Esse é que é o problema. É uma boa definição. E diz ainda, portanto, que o pai dele, quando se olhava no espelho, o que ele via era alguém que estava ao lado dos vivos para confortá-los na morte, e que tinha feito o compromisso de fazer tudo o que pudesse em relação a isso, a esse momento. Pronto, isto era só uma pequena introdução para que percebessem que, na minha experiência, e se cá na experiência da Rita, quase sempre falasse sobre a morte, na verdade é falar sobre a vida, porque aliás, o Thomas Lynch também sobre diz, a morte não sabemos nada. ele tem uma parte do texto muito interessante, que ele está sempre a dizer os mortos não se importam, quem se importa é os vivos, nós é que nos importamos, não é? Como é que os mortos são enterrados, porque nós é que ficamos com essa memória. Sim, os funerais são para nós. Pronto, isto foi só uma maneira de introduzir, e depois eu se calhar queria que depois o Carlos comentasse esta pequena definição que eu dei, para perceber se identifica com ela, e se calhar, e tu também, Hélder, começar por aqui. Mas antes disso, queria perguntar à Rita como é que ela se interessou por este tema, porque realmente, como eu tinha dito, é um tema que nunca ninguém quer pegar, porque realmente imaginem o que é estar meses a trabalhar numa história em que se está constantemente a visitar agências funerárias, a saber quais são os preços dos funerais, como é que os corpos são tratados, embalsamados, maquilhados, enfim, não é um trabalho para qualquer pessoa. Obrigada, Susana, boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo. Elogios, família e amigos, eu coberta de flores, eu sinto-me no meu funeral. No meu funeral eu acho que não vou estar tão nervosa. Como é que eu tive a ideia para este livro e como é que foi o processo de o escrever? A ideia não houve um momento específico, fui tendo várias inspirações e a raiz é a curiosidade, pura e dura. Mesmo passar vários meses a fazer investigação e a escrever o livro foi uma profunda satisfação, apesar do tema ser por vezes sombrio, foi a alegria da descoberta. E começou tudo por aí. Claro que tive imensas influências, como este livro e outros do mesmo autor, de outros autores, o famoso Sete Palmos de Terra, vários funerais a que eu própria fui, que também me despertaram uma série de dúvidas e inquietações, fizeram-me querer saber mais sobre o tema. E escrever um livro é a melhor maneira de saciarmos a nossa curiosidade e depois podermos partilhar com outros aquilo que descobrimos. Eu descobri coisas
fascinantes. Satisfiz a minha curiosidade toda e parti do princípio que se eu tinha estas dúvidas, outras pessoas também haviam de ter. O livro espelha essas minhas curiosidades e espelha também o meu sentido de humor. Como a Susana disse bem, este é um livro sobre a vida e não é um livro sobre a morte. É relativamente bem humorado, porque a morte, como todas as coisas sérias, suscita algum riso. No entanto, a abordagem não é cómica ou satírica. Eu pretendi descobrir um setor fascinante, muito secreto, porque na sociedade portuguesa ainda é um tabu. Toda a questão prática à volta da morte ainda é um tabu. E então esta investigação pretendeu revelar esse mundo, contado pelas palavras de quem trabalha nele, visto de fora, porque eu sou uma outsider, não estagiei em nenhuma agência funerária. A dada altura tentei, mas é um meio muito secreto e que não abre facilmente as portas. E no livro eu dou uma ideia dos motivos, porque assim é, mas apesar disso, consegui descobrir muita coisa que achei importante partilhar e está aqui o resultado. Tentando não aborrecer ninguém de morte, compilei as minhas notas. Para quem ainda não teve a oportunidade de ler o livro, se calhar faço um breve apanhado daquilo que eu faço no livro. No primeiro capítulo, relato a minha ida à Expo Funerária 2017, que aconteceu no ano passado na Batalha, muito interessante, uma espécie de field para agências funerárias, com produtos, serviços e conferências. No segundo capítulo falo um pouco do marketing da morte e como é que estas agências funerárias, que são empresas como outras quaisquer, em muitos aspectos, como é que elas comunicam com as pessoas, com o público em geral, como é que promovem os seus serviços, como é que se vende um serviço que ninguém quer comprar. E também descobri coisas muito interessantes e descobri que as próprias agências funerárias têm muitíssimo sentido de humor e se calhar passo entre o público alguns dos artefactos que eu fui desenterrando nas minhas pesquisas. Esta é uma caixa de bombons de um fornecedor de serviços para funerárias, que tem uns chocolatinhos cá dentro. Eu achei isto delicioso, eu vou passar para vocês verem. Um folheto de artigos funerários com a forma de um caixão, também muito original. E vou passar também uma coisa que a própria empresa me ofereceu. Eles gostaram da referência que eu lhes fiz no livro e então mandaram uns brindes para casa. E os brindes consistem num porta-chaves com esta forma. Mas é importante saber que empresa é essa. A empresa chama-se Death Clean e eles fazem limpeza de locais pós-mortes. Incluindo crimes, por exemplo. Incluindo crimes, mortes assim mais espalhafatosas, eles tratam dos riscos biológicos. E deram-me também este coisinho que se pendura, que é uma espécie de pinheirinho para o carro. Para quando temos um cadáver na bagageira. Para dar assim um cheirinho. Tem aroma ou não? Tem aroma. Vê lá. Eu vou passar para todos poderem. Portanto, o próprio setor também se vê a si próprio com alguma ironia saudável e reconhece a peculiaridade daquilo que faz. E eu quis tornar o setor um bocadinho mais transparente, na medida do possível, convidá-lo a abrir-se mais e a ver se criamos mais pontos, porque é importante pensarmos o que é isto dos funerais, porque é que os fazemos, porque desta maneira, que impacto é que eles têm, se podemos vir a fazer coisas diferentes ou não, quem é que convencionou um determinado número de práticas que hoje temos. Então o livro foi para convidar à reflexão. Só para terminar, eu falo do marketing da morte, depois tenho o terceiro capítulo, chama-se A Morte é um Lugar Comum, e tem que ver com os aspectos do negócio, porque são empresas como outras sujeitas à legislação, a uma série de questões burocráticas que é importante conhecer até para valorizarmos mais aquilo que elas fazem. No capítulo seguinte, A Vida na Mortelândia, tem este nome brincalhão, falo sobre como é o dia-a-dia dos agentes funerários. São profissionais que eu já admirava antes e pelos quais ganhei ainda mais estima e consideração. Os bons profissionais prestam, de facto, um serviço inestimável e têm um trabalho muito duro.
aqui representante da ANEL, da Associação Nacional de Empresas Lutuosas, que é uma das várias associações que existem em Portugal e é a maior do país. Além de dirigente associativo, é também dono de uma agência funerária já antiga. Talvez ele possa falar dos aspectos, das particularidades do que é ser servente funerário, do ter de largar uma festa familiar a meio para ir dar resposta a um serviço, estar 24 horas disponível, resolver questões muito sensíveis, assistir a disputas familiares, que às vezes é preciso mediar, e o agente funerário funciona ali como um farol que ajuda a navegar aquele período mais tortuoso, e achei importante dar a conhecer os bastidores. O que é que se faz numa agência funerária? Desde a parte do lidar com os cadáveres, que tem muito que saber, e por isso é que há formações especializadas, até aos aspectos mais caricatos, etc., que às vezes acontecem. É importante conhecermos. O último capítulo é uma reflexão breve sobre o futuro dos funerais. As nossas práticas fúnebres mudaram muito ao longo dos anos, sobretudo recentemente. Tivemos um aumento imenso das cremações, o tipo de cerimónias também mudou. Antigamente falava-se em casa, até há pouco tempo. Hoje em dia temos outros hábitos. Então o último capítulo é pensar o que é que pode vir aí, olhando também para o que já se faz lá fora, e mostrar que estas práticas não são estáticas, elas são aquilo que nós quisermos que sejam, e aquilo que e têm o significado que quisermos atribuir-lhes. E pronto, isto tudo em 96 páginas. Obrigada. Hélder, tu fazes cerimónias de homenagem, que são, não sei se serão futuro ou não, mas que são um bocadinho alternativas aos, digamos, funerais convencionais, ou às cerimónias que nós estamos habituados, ou que nos habituamos a ter num funeral convencional. O que é que tu fazes? Conta-nos. Então, se calhar começo em agosto de 2014, quando, por circunstâncias da vida, fui convidado a fazer uma cerimónia para substituir uma amiga, e acabei por colaborar com alguma assiduidade com uma empresa chamada Arena do Tempo, que é referida no livro. Essa empresa dedica-se a fazer cerimónias simbólicas de inspiração humanista. Isto parece uma designação muito pomposa, mas não é mais do que aquilo que dizias, dar uma alternativa a pessoas que queiram casar, queiram queiram despedir-se dos seus, ou fazer qualquer outra celebração da vida, eventualmente também da morte por via da vida, porque é sempre assim que acontece, queiram uma alternativa àquilo que é o padrão religioso, em que muitas vezes as pessoas que morrem não se revêem. Com isto não quer dizer que o futuro dos funerais, ou o futuro deste tipo de abordagens novas à morte, seja só isto. Eu acho que eu já fiz dezenas, nestes 4 anos e tal, já fiz dezenas de cerimónias de homenagem, em que algumas delas foram complementares à cerimónia religiosa. Portanto, eu não quero, há pouco quando te corrigi, dizendo que não sou celebrante de funerais, mas de cerimónias de homenagem, não estou a tentar introduzir aqui uma nova língua, é mesmo só porque... eufemismo. Exato. Então, não sei se é um eufemismo, sei que é acho que um funeral tem de facto uma carga que repele bastante algumas pessoas. Por obra e graça de, não posso dizer Espírito Santo, porque quer dizer, pretendemos ter uma alternativa às cerimónias religiosas, mas por obra e graça de alguém ou de alguma entidade, a verdade é que sempre contactei muito, de uma forma, eu diria, não quero dizer construtiva, mas uma forma bastante empática por quem está à volta da pessoa que morre, porque eu próprio muitas vezes estive nessas condições e estive nessa situação de ver familiares partirem, amigos partirem, em condições diversas,
mas sempre encarei a morte como, de facto, o ponto final na vida, mas que não tem de ser aquilo, não tem de ser aquelas longas horas, apesar de eu reconhecer a importância nessas longas horas que se passam a velar um corpo e depois, no dia seguinte, ter a cerimónia religiosa conduzida muitas vezes em 2 ou 3, portanto são 2 ou 3 funerais em um, porque não há qualquer vínculo do padre com aquela família, ou haverá, e quando há, é de louvar, mas tenho assistido a situações, sobretudo nos últimos 4 anos, em que isso não acontece e é um bocadinho impressionante no sentido negativo. Sim, alternativa, mas também uma coisa complementar, uma cerimónia complementar. Aquilo que nós fazemos não é mais do que reunir com a família e amigos. Temos esse primeiro contacto. Esse primeiro contacto é feito presencialmente, não poderia ser de outra forma. Nós tentamos ver quais são os traços de personalidade da pessoa que partiu, do morto. Não gosto do termo falecido. Depois tem algumas coisas que, obviamente, respeito, mas são algumas embirrações minhas, porque acho que é tudo... A importância das palavras é uma coisa que me diz muito e que me suscita assim algum interesse e ou repulsa, no caso. Então, fazemos essa entrevista. É importante saber que a Arena do Tempo é constituída apenas por mulheres psicólogas e eu, que não sou nem mulher nem psicólogo. Mas, de facto, houve ali uma sintonia, houve ali um encaixar de vontades que a empresa já existia antes de eu a integrar, não é? E pronto, eu acho que houve, de facto, um entendimento bastante grande daquilo que era a vocação, a missão da empresa. A missão da empresa passa, no capítulo que aqui nos interessa, das cerimónias de homenagem, passa por entrevistar os familiares e amigos, como eu dizia há pouco, ter um primeiro contacto com eles. São reuniões que podem ter uma duração entre os 15, 20 minutos ou 1h30, eventualmente. Às vezes até mais, porque o primeiro contacto é esse, mas depois sucedem-se outros. Mas ali nós tentamos conhecer, através de quem fica, a pessoa que partiu. Tentamos perceber quais são as características dessa pessoa que os sobreviventes querem que conste da cerimónia. Tentamos, no fundo, começar a estruturar um guião da cerimónia. Esse guião passa por uma fase curta inicial em que se passa em revista os momentos mais marcantes da pessoa que morre. Pode ou não incluir música. Eu já passei o hino do Benfica por expressa vontade da pessoa que sabia que ia morrer e, portanto, no fundo, a viúva foi a sua fiel depositária e, portanto, foi uma cerimónia muito, muito emotiva, muito forte, muito dura, mas com esse lado celebratório, que é o caixão com uma bandeira do Benfica e o hino do Benfica a encerrar a cerimónia. Houve uma outra, essa também foi muito engraçada, em que a cerimónia, para além de contributos de depoimentos de pessoas, amigos, familiares, que muitas vezes estão muito resistentes à ideia de falar, porque estão num momento muito doloroso, porque acabaram de perder o pai, ou a mãe, o filho. Pronto, é sempre, e delegam em nós, no fundo, a responsabilidade de falar por eles muitas vezes. Mas depois há um processo quase em que eles deitam para fora um bocadinho aquilo do que sentem e já se sentem habilitados a falar. Então intervêm numa altura em que eu abro um bocadinho a hipótese de as pessoas presentes partilharem de uma forma livre, assim mais anárquica, quase, partilharem as suas experiências, e dessas intervenções espontâneas há coisas muito bonitas. Mas eu estava a falar de uma cerimónia de homenagem em que a pessoa que morreu era um
um homem que foi militante do MPLA, e não só teve a sua neta a tocar violino para ele, que é assim uma coisa extraordinária, como passámos a internacional, claro, e o caixão estava coberto com a bandeira do partido. Vim a saber depois que militantes do partido também tinham assistido à cerimónia numa igreja ali no Parque das Nações e tinham elogiado a cerimónia em si. Não estou a dizer que elogiaram o meu trabalho, estou a dizer que elogiaram o total, o bolo completo. O bolo completo esse que, lá está, pode passar por depoimentos de pessoas próximas da pessoa que morre, por momentos musicais, por leitura de poemas, leitura de textos que digam alguma coisa a quem morre, à pessoa que morre, para que a memória que as pessoas levam daquela cerimónia seja uma coisa de celebração mesmo, uma coisa que não tem aquela dureza das cerimónias a que nós já assistimos variedíssimas vezes. Tem algumas histórias que poderia partilhar-nos, eventualmente poderemos passar Sim, para uma já segunda me contas ronda. mais. Sim. Essa situação que estavas a contar desse senhor do Benfica, por exemplo, que tinha expresso a sua vontade, como é que ele queria que fosse o seu funeral. Carlos, que já faz isto há muitos anos, imagino, e eu queria depois que me contasse também como é que começou. Mas queria lhe perguntar isso, são ainda casos raros as pessoas que deixaram, não sei, escrito ou dito aos seus familiares como é que queriam que fosse o seu funeral? Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado por estar presente aqui, convidado para comentar um livro que tive muito prazer em privar numas conversas que se alongaram. Aliás, é relatado no próprio livro, portanto, acho que... Quando o tema é bom... Pronto, ou então a simpatia de quem o vai escrever. Eu, nesta Summit Viver da Morte, não é? Parece-me que é isso que temos aqui, uma Summit. Eu queria um pouco rebater um pouco o que já ouvimos, já tento responder à sua questão. Em primeiro lugar, eu acho que um funeral é um ato de amor e uma homenagem. Seja ela feita de forma laica, ou seja, de forma religiosa, ou com o valor religioso mais evidente. Parece-me que o meu colega pretende estar numa posição que, de facto, não me era, até hoje, não era conhecida. Isso é feito normalmente de forma espontânea, pelo menos como eu as tenho vivido até agora. São, de facto, as mais genuínas. Sem dúvida. E são aquelas que são reais. O grande problema do secretismo que se falava aqui é que as pessoas não dizem o que desejam. É muito mais fácil para qualquer profissional, e estão aqui alguns, falar com o próprio. Eu quero isto. Ninguém se opõe. Ele deixou escrito isto. Não há discussão. Portanto, essa é a melhor parte para nós. Facilita-nos imenso o trabalho. O outro trabalho é ter miúdas simpáticas, queridas, como a nossa escritora, mas que felizmente para ela não teve a vivência. Ela escreveu o livro, mas não vivenciou nunca uma cerimónia que ela tivesse que decidir, que ela tivesse que organizar. E é isso que falta no livro, na minha primeira crítica que faço ao livro. Ok? O surgir de cerimónias mais ou menos espontâneas ou não, interligam sempre connosco. Não temos qualquer problema em adaptar os momentos. Vão faltando locais para isso. Deixou escapar que numa igreja da Expo. Portanto, isso passou-se numa igreja da Expo. Portanto, não vamos tendo locais. Penso que a Câmara de Lisboa, há pouco tempo, decidiu tomar a iniciativa, a Assembleia Municipal, de construir ou de edificar, é o termo correto, um espaço que fosse ecuménico,
que fosse laico, que não tivesse que ter a conotação religiosa presente. Aliás, isso é Como tem uma para os- questão que está no livro, não Sim. é? Que tu, Como tem para os casamentos, podia e devia haver Eu um trago, espaço. eu trago aqui uma outra reflexão. E esta é um pouco cínica, portanto eu aviso antes, porque eu mostrei o livro à minha filha, que é licenciada em Psicologia. E quando ela viu a ficha técnica, etc., só podia ser alguém de filosofia a escrever isto. Portanto, mas este é o eterno problema, não é? Entre os psicólogos e os filósofos. Portanto, eu queria trazer aqui uma outra questão e que fica para a reflexão, para o outro lado. Uma conclusão eu tiro já, que é, se a pessoa disser deixar escrito, é facílimo. Não é preciso ser mestre de cerimónias, certo? mas Está isso executado. é raro, não é? Raro. É raro. Uma outra questão, ainda há pouco tempo escrevia sobre isso. Também tenho uma linha editorial, até está algures ali o meu. Eu agora sou um tipo importante, com assessor de imprensa e aquelas coisas todas, mas que ele tem sido uma ferramenta no bom sentido, naturalmente, inestimável para toda esta linha de comunicação e que um pouco as pessoas também começarem a refletir, os próprios profissionais refletirem sobre o trabalho que fazem, não se deixarem desumanizar. Porque às vezes parece que isto tudo é tudo uma indústria que só importa o preço que está ali. Foi mal simulado aquilo, foi mal simulado a sua presença na funerária. Porque nós percebemos, do outro lado, que quando quer, necessita ou nem por isso. Quando agora falamos dos planos de funeral em vida, eu estou a falar com o interlocutor, ele é que define, ele vai contratar comigo, certo? Que quer estes pormenores. Então já está contratualmente resolvido, ok? Quando alguém vai decidir, eu acho que será assim, quando os mais novos, e alguns de vós já terão tido essa experiência, quando os mais novos querem ajudar os menos novos a todos os arranjos e os procedimentos, imagino que 10 a 20 telefonemas acontecem na minha presença durante aquela reunião. Porque não sabem como hão de decidir. Porque há um conflito geracional que é natural e normal. E logo a seguir perguntam ao ancião, então e não prefere assim? Não. Eu quero como é a herança cultural que eu recebi, que eu vivenciei, que eu quero. Okay? E, portanto, aqui depois é a hierarquia, os galões, o ancião tem, de facto, uma preponderância superior. Mas eu queria deixar aqui uma reflexão que é esta. Em Inglaterra, há 10 anos atrás, um ilustre undertaker, like me, e responsável de um grupo forte em Inglaterra, não estava de acordo com uma coisa que se chama em Inglaterra a cremação direta. Portanto, Sem cerimónia. a cremação é de facto exponencial. Percentualmente será 70% ou 80% dos funerais em Inglaterra serão cremações. E esse senhor dizia que não concordava, porque perdia-se a cerimónia, os ingleses nunca irão aderir a isso, etc. 10 anos depois, existe, tal e qual como os senhores querem comprar um seguro, ok, teleseguro, vai à funerária, essa funerária, à distância, arranja todos os procedimentos que são necessários, calcula o valor, porque é disputado, porque já se anuncia no TripAdvisor. Eu vou dar-lhe essa é uma canelada que eu tenho que lhe dar mesmo, do TripAdvisor que fala no livro, na questão do marketing. E então, os senhores contratam à distância, portanto, à distância de um clique, não saem da cadeira, não saem do conforto. E se o filho dessa pessoa, imaginando as 3 gerações, morreu o avô, o filho está a tratar do assunto e o neto procurará. Pai, onde está o avô? Acabei de o reciclar. Porque não tem cerimónia, porque sai direto de um lado para o outro, porque o que importa é que as cinzas vão para o local X. Portanto, uma sociedade que tem estes valores, algo está mal. Em Portugal,
eu se calhar faço-vos lembrar o que é o Portugal rural e o Portugal urbano. No Portugal rural, nós queremos quanto mais pessoas, melhor. Só para dar aqui o contraponto. São afixados 100, 200 avisos naqueles locais e nos mais próximos, como vocês se lembrar-se-ão dos desenhos animados, onde estavam os Daltons e os outros todos em que eram procurados, não é? Então, é uma fotografia onde tem os horários, não é, da cerimónia fúnebre. E ainda há pouco tempo me telefonava para a associação uma ilustranciã da zona de Coimbra, que muito incomodada porque o agente funerário não foi competente, porque não afixou esse cartaz no local onde ela habitualmente via e tomava conta de que as pessoas morriam. Eu, elegantemente e com a educação, perguntei-lhe se de facto ela não tinha outra forma de saber do funeral, se não fosse por esse cartaz, a ausência do cartaz nesse poste. Ela respondeu-me que não tinha outra forma de saber. Minha senhora, peço desculpa, mas a sua ausência não foi notada. Portanto, não poderia ter outra resposta. Mas as pessoas, ainda hoje, nos meios rurais, pretendem a publicidade. Tinha muita gente no funeral. Nos grandes centros procuram um pouco, vão de encontro ao que estava e ao que pretende organizar. Há intimidade, há personalização da cerimónia. Mesmo tendo um pouco menos flexível, mas com a presença religiosa. Certo? É possível executar da mesma forma, é possível interligar da mesma forma. Há, de facto, as sociedades, às vezes andamos 100 km para o lado e no mesmo país temos uma diferença abissal. Uma outra questão, já agora vou embalar aqui na coisa. Na questão do TripAdvisor, as startups, as tias da como se fala no livro, a fazer a organização deste evento, como de um casamento fosse, etc., acho que não vão ter sucesso. Acho que terá mais sucesso o Helder com esta presença. O mérito não é meu, eu só entrei porque já estava a estrutura montada. Não. Helder, é muito mais fácil e é mais, como é que eu dizer, mais vendável, passo a expressão, um tipo de cerimónia organizada dessa forma, não é? Porque também não ouvi os custos, só ouvi os custos das urnas e de umas pessoas mal informadas ali a dizer, também ainda não ouvi os custos das homenagens. Já tive quase para perguntar quanto é que custava. Pronto, já que estamos então com tanta franqueza, também vamos saber, não é? Porque o nosso cardápio pode também incluir, mas eu estou um pouco a ironizar, mas acho oportuno e acho que é uma falta e vai ter mais espaço se houver esses espaços laicos. Okay? Pronto, ainda não falámos de Thanatopraxis e outras coisas, acho que vamos falar, não é verdade? Eu ia fazer uma pergunta muito simples, Sim. Que é se é preciso vocação para fazer este trabalho. É preciso gostar. Eu faço o que gosto. Não tenho problema de dizer isso. Um percurso profissional de herdar funerária, de trabalhar com o meu pai. É uma sociedade familiar, como 98,9% só há uma que assim não é. Portanto, 99,9% das empresas são PMEs familiares e microempresas. Portanto, é essa dedicação, é esse esforço, de facto, 365 dias no ano, 24 horas por dia. É a realidade, a nossa realidade. O afetar a nossa vida pessoal, férias, etc. É preciso ter algum sacerdócio, passo a má expressão para aqui, mas é preciso ter amor à camisola para andar por aqui. Mas faço porque gosto. E faço porque acho que sou, no momento, que devo prestar essa homenagem, ou que as pessoas querem que eu ajude a prestar a homenagem, porque eu só ajudo. Se as pessoas não me ajudarem, se entrarem em disputas, se as famílias são cada vez mais disfuncionais, que não decidem, telefonavam-me ontem que eram 4 filhos e estava ali um problema, que 2 queriam que fosse depositado no jazigo de família e 2 queriam que fosse cremado. 2 a 2, isto é
bocado difícil de estarmos a definir o que é que vamos fazer, não é? Portanto, uma cerimónia em Portugal normalmente organiza-se nas 48 horas, ou acontece nas 48 horas seguintes. É a nossa cultura. Não queremos estar 5, 6 dias. Então aí eu era a tia da linha. Garanto-lhe. Se eu tivesse tempo para estas coisas todas, eu podia olhar para determinados pormenores, contratar o Hélder, fazer essa reunião preparatória, porque ele também, sem isso, não consegue, de facto, dizer as palavras certas. Okay? E poderíamos fazer tudo de uma forma muito mais ponderada, muito mais pausada. Não é essa a nossa matriz. Portanto, a nossa matriz é até antes das 24, se fosse possível. Não é? Sim, de facto. Portanto, normalmente é por aí. Sim, eu queria aqui também voltar àquela, se calhar um pouquinho ao início, quando tu falavas do secretismo que existe um pouco na indústria e de teres tido dificuldade em ter acesso também, não é? Sim. Poderes observar mais de perto como é que é o trabalho nas agências e nas empresas e tudo isso. E queria que falasses um pouco mais sobre isso, não é? Sobre esse teu embate com o facto de não conseguires ter acesso e com essa reação, que me parece que é uma reação um bocadinho defensiva, não é? Porque há um pouco, vamos aqui dar uma coisa que é um trabalho que tem má fama, digamos assim, não é? Um bocadinho. E eu queria depois que o Carlos também comentasse isso. Sim. É uma excelente questão e vou já falar dela, mas dando continuidade àquilo que estava a ser dito, sim, de facto, a indústria funerária é uma indústria cultural. Varia muito de país para país e mesmo dentro de um só país podemos ter aqueles contrastes de que falávamos há pouco, interior litoral, cidade, aldeia, e é curioso pensarmos nisso. E percebermos porquê e o que é que faz sentido. Quanto às vontades expressas que as pessoas deixam, esse foi também um dos motivos que me levou a querer escrever o livro, perceber que opções é que há, e enquanto escrevi o livro e falava com algumas pessoas sobre isso, estava num almoço de família com 2 tios e 2 primos, e falei-lhes do livro, sem saber qual seria a reação, e eles mostraram interesse, e no decorrer natural da conversa, um disse ao outro, casados há quase 50 anos, penso eu, um disse ao outro, pela primeira vez, eu quero ser cremado, eu quero ser enterrada. E descobriram naquele momento, depois de uma vida inteira de intimidade, que tinham vontades completamente diferentes e, aliás, aversão à hipótese do outro. Ai, cremado, que horror! Ai, enterrado, não quero nada. Um queria ser enterrado na sua aldeia e o outro queria ser enterrado na outra aldeia. Ora, e os filhos estavam presentes e assistiram à conversa e aquilo foi um início de conversa. Se o tema nunca tivesse sido trazido à baila, se calhar depois íamos ter um problema no momento do funeral, a ansiedade de onde é que o que é que fazemos, que decisões é que tomamos. Portanto, o livro também foi uma tentativa de despertar para isto, falar descomplexadamente da morte e convidar as pessoas a pensarem nas opções. Em termos de custo vai dar mais ou menos ao mesmo, portanto a questão não é tanto por aí. Eu tenho um episódio assim também no meu livro, que são 2 irmãs e também vai dar a isto também da imagem, que é são 2 irmãs, o pai está muito doente e é um destes casos raros de uma pessoa que sabia que ia morrer e quis preparar tudo, e criou essa discussão, e as duas filhas, realmente uma queria que o pai, já não sei, uma queria que o pai fosse enterrado, outra queria que o pai fosse cremado, e foi muito difícil. O pai perguntou-lhes diretamente, eu até posso ler. Conseguiram perguntar ao pai? Conseguiram perguntar ao pai. Eu até vou ler, porque vai dar esta coisa da imagem, que é, ele chama... O livro chama-se Agora e na Hora da Nossa Morte. E eu vou ler porque é interessante esse bocadinho. Vamos ver se eu encontro rapidamente, porque eu trouxe, se fosse preciso, mas não tinha isto preparado. Ele diz assim... Exigiam-nos preparar o enterro dele. Ao princípio pareceu-nos absurdo, mas estava fora de questão contrariá-lo. Reuniu-nos aqui, perguntou:
Como é que gostavam que fosse o meu enterro? Enterro normal? Cremação? Uma coisa nunca vista. Quis saber as opiniões, mas não se pronunciou. Eu disse, se tiver que escolher, eu não te queimo. A minha irmã disse, custa-me queimar, mas é mais limpo e eu imagino os bichos debaixo da terra. Ele queria ver se nos conseguia meter de acordo. Querem que seja aqui, em Figueira, ou em Mogadouro? No Porto não tinha lógica, já tínhamos saído do Porto há tantos anos. Queríamos missa? Padre? Falou-se disso, como sempre falámos de tudo. Fomos ver o senhor da funerária. O senhor da funerária era amigo do meu pai, mas disse que não gostava de ir à casa das pessoas. Disse, quando me veem, pensam logo que é para o negócio e eu não ganho coragem de ir ver o Rui. Mas o meu pai não era de mandar recados. Ele queria mesmo falar com o senhor diretamente e o senhor da funerária acabou por vir. Estiveram um bocado no quarto, eu estava ao telefone com França, a minha mãe estava ocupada com gente e ficou tudo decidido. Ele traçou tudo. Apetecia-me meter num buraco, estar com o meu pai e um senhor a falar do enterro dele. São momentos difíceis, mas inevitáveis. E há pessoas que de facto querem preparar tudo. Sei de muitos casos de pessoas que preparam a roupa que querem levar vestida, a fotografia que vão querer que se publique no jornal, que tomam conta de tudo para não dar trabalho a ninguém e para seu próprio descanso. E depois há o caso oposto, que é o da minha mãe, que está aqui na plateia, é quem eu perguntei qual seria a sua vontade e disse-me, não tenho vontade nenhuma, é o que vocês quiserem, não quero pensar nisso, é o que vos der mais paz, mais descanso. É a pior resposta. Mas é uma resposta legítima como qualquer outra. Claro. E isso foi outra coisa que eu deixei clara no livro. Embora eu ironize aqui e ali, especule aqui e ali, nestas coisas, isto é tudo tão pessoal, não há opção nenhuma que seja errada ou condenável, mesmo ou uma cerimónia mais espalhafatosa com bailarinas a dançar o tango, porque não? Aquilo que trouxer mais conforto às pessoas e que der mais sentido àquele momento é o que tem sentido e é o que deve ser, mais do que propriamente grandes constrangimentos sociais ou religiosos. Do meu ponto de vista, deve-se fazer aquilo que trouxer mais conforto à família. Em relação à questão da transparência, é uma questão complexa. O facto de este ser um meio opaco e eu me ter deparado com isso não me surpreende, até certo ponto é natural. E eu posso falar, eu encontrei algumas barreiras logo no primeiro momento, quando fui perguntar valores e procedimentos acerca do funeral do meu pai, que está aqui na plateia, e que tem uma vontade muito explícita, quer ser cremado e não quer lá pedralhada. Palavras dele. E, portanto, eu entrei em várias funerárias e fui... Prefere o Helder. Como? Prefere o Helder agora. Sim. Pode já contratar o Helder aqui Uma cerimónia. sessão. Uma cerimónia o mais simples possível, laica, e que não dê trabalho a ninguém. Então, munida destas informações, fui, e porque o meu pai fala de vez em quando na questão, e sem carpideiras também, que é uma prática que hoje em dia também... Estavam interessadas. Já está em desuso. E então, fui a diversas funerárias e fui bem recebida em todas elas, não há crítica aí a fazer. Os preços que me deram não foram nunca muito pormenorizados, sabendo talvez que era uma situação mais hipotética e não uma coisa de urgência, não houve aquela preocupação de me dar valores logo muito concretos. E depois, quanto a procedimentos e outras coisas que eu perguntei, as respostas foram todas, depois logo se vê, depende da disponibilidade, isso depois é uma coisa que se decide na hora, depois logo diz como quer. E eu estava à espera de ter uma maior abertura, que me explicassem mais em que consistia a cerimónia, que opções é que eu tinha ao dispor, que me convidassem já para uma pré-conversa que me permitisse fazer alguma preparação e fiquei com a sensação que era... não me atrapalha aqui o meu dia de trabalho. Embora tenha sido tudo feito com cortesia, em geral houve ali um caso um bocadinho mais brusco
mas que está no livro e depois terão a oportunidade de ler, não me deram muitas informações práticas, embora eu tivesse ido lá explicitamente para me informar sobre elas. Eu percebo, estariam se calhar ocupados ou com outras questões, o assunto não era premente e... Não é por isso. Talvez, pois, Não é por isso. gostava que tivesse havido mais abertura. Quanto à restante abertura para a investigação, é verdade, eu contactei algumas funerárias, solicitei entrevistas e não obtive respostas. Depois fui muitíssimo bem recebida na ANEL, e vieram as respostas todas e fiquei muito satisfeita. O livro, em 96 páginas e um trabalho que teve constrangimentos de tempo, é necessariamente um retrato curto, incompleto, subjetivo e, portanto, tem essas condicionantes todas. Nem lhe vou chamar defeitos, são apenas os condicionantes naturais. Não deu para fazer um trabalho muito mais a fundo ou insistir e contactar 200 funerárias. Não contactei 200, contactei algumas, mas em todas elas a resposta foi: não estamos muito interessados em prestar declarações, em falar para fora. Queremos falar com as pessoas quando elas de facto precisam. Sim. Alguém que venha cá bisbilhotar, não estamos muito interessados. Carlos, há um certo receio da maneira como as funerárias depois são representadas Há um e certo como são receio vistas. e há uma certa visão dos empresários que se calhar têm que ficar mais despertos para essa nova situação, que tem a ver com o contrato em vida. E não sem cairmos nos seguros. Já agora passo a má publicidade aos seguros. Qualquer setor em que uma entidade, companhia de seguros, intervém, duas coisas acontecem. Deixa de haver liberdade de escolha das pessoas, porque ficam condicionadas, e deixa de haver livre concorrência entre os operadores do setor. Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. Eu desviei-me um pouco, mas quero lá chegar e tenho passado um pouco ou tentado passar um pouco esta questão. Cada vez surge mais as pessoas que se preocupam com a passagem para o outro Estado a seguir e que querem planear de facto essa cerimónia. Uns de forma mais exaustiva, outros menos exaustiva, outros a prepararem-se para até monetariamente, para não deixar encargos a alguém. Portanto, há preocupações de alguns anciãos, não vamos fazer como o outro ilustre que apareceu, que se queria divorciar, tinha 92 anos e a esposa 95. E ele apareceu que se queria divorciar. Então, mas porquê é que se quer divorciar? Quebra dos deveres conjugais, das obrigações conjugais. Portanto, o senhor queria namorar e a esposa não estava disponível. Portanto, este tipo de procura é crescente. As empresas têm que se preparar para eles. Devem agora ser regulados. Eu hoje esperava ter cá a Sra. Diretora-Geral da Saúde, porque penso que chegou a estar prevista a sua vinda cá. E pronto, e também tinha aqui algumas coisinhas que queria aproveitar para a Sra. Diretora-Geral da Saúde. Mas uma coisa que eu lhes digo decididamente é isto: se disseres a verdade, mais cedo ou mais tarde serás descoberto. Ok? É esta a máxima que eles têm que ter e a postura que devem ter. Devem ter a paciência de aturar a jornalista chata que só quer pesquisar. Devem ter a paciência... Eu ia como cliente. Verdadeiramente. Sim, mas nós percebemos logo quando é a simulação e quando não é a simulação. E aí a concha fecha logo. Certo? Portanto, a minha questão é o porquê. Porque era tão bom que as agências funerárias convidassem as pessoas e se abrissem mais e explicassem melhor o que fazem, falassem... É verdade. Então, aproveite. Um funeral faz-se em 48 horas, sempre com muita pressa, muitos constrangimentos, nunca é perfeito porque há essa falta de tempo. Quando alguém aborda uma funerária com tempo, há precisamente aí a hipótese... É verdade. Aí há a hipótese de fazer qualquer coisa mais especial, não é diferente? Devem abrir-se mais, devem de facto explicar também melhor. Também olhará melhor a senhora para um cardápio que lhe apresentem, não é? Do que não no momento da aflição, de dor, da aflição de eu acho que há aqui uma desconfiança da sociedade, que é uma coisa que vem de trás, que é
e que é o fazer negócio com a morte, não é? Aliás, é esta frase que eu li, que ele diz assim, mesmo o amigo ele diz, eu não ganho coragem de ir lá, porque A as senhora pessoas gosta de ir ao médico? ir à casa, Gosta de levar o carro à oficina? claro, É inevitável. mas Sabe qual é a principal mas causa é de morte ainda no mais mundo? delicado, não Sabe é? qual é a principal causa de morte no mundo? Não. Nascer. Pois claro. Mas há essa desconfiança, não é? Como é que o Carlos tem lidado com isso ao longo da sua vida? É Porque assim. imagino, vá a uma festa e diz, qual é o seu trabalho? Como é que tem lidado com O isso? profissional, como eu Sim. penso que deve ser, deve acompanhar nas várias etapas, nas várias fases, quer nas preparatórias, porque nós estamos aqui a falar da homenagem, da escolha e o depois. Os aspectos que muitas vezes há um laço que com o operador funerário, com o agente funerário, há um laço que dura 5, 6 meses. Porque requereu qualquer coisa da Segurança Social e que eles nunca mais respondem. Ou que respondeu uma coisa que a senhora não sabe. É muito mais fácil ir ter com aquele que percebe e que já leu muitas cartas daquelas do que tentar Claro. marcar para 2 meses depois ser atendido, por exemplo, no Centro Nacional de Pensões. E é terrível isso. E, portanto, isso... é este conselheiro, é esta ligação que deve manter e é isso que faz o alicerce daquela empresa. Portanto, digam aquilo que quiserem. Se quiserem prestar um serviço em que package, uma das coisas que me irrita no setor funerário é os estrangeirismos. O low cost, o TripAdvisor e o fico pelo em pé. Entendo. E então, quando me perguntam sobre o low cost, certo que ali não foi referido e podiam referi-lo, tenho alguma vontade de falar nisso, porque fiz aprovar na Assembleia da Associação, que disse muito bem que é a maior a nível do país, uma coisa que se chama funeral social, para as pessoas que não têm recursos. É a responsabilidade social. Estamos a substituir o Estado, nós, empresas, estamos a substituir o Estado para garantir socialmente às pessoas que têm poucos recursos. Se me perguntar, então faz muitos funerais sociais, porque a Troika tem trazido aqui uns problemas, não é? As pessoas não abdicam da sua cerimónia. Certo? Eu não digo ainda bem, é que não abdicam. Querem manter determinado padrão de cerimónia, mesmo às vezes com as dificuldades financeiras que isso acarreta. Certo? E há algum incumprimento, também é focado esse aspecto no livro, portanto, o incumprimento de obtenção legítima dos valores que são contratados. Não é? Por isso, eu acho, o ano passado, acho que vou retratar isto com isto e também está no livro. Antes chamavam-me cangalheiro. Se não sabem, eu explico porque é que se apareceu a palavra. Depois, havia uma zona do país que chamavam gato pingado. O ano passado chamaram-me ilusionista. Gostei mais. Mas há melhores que eu. Não é? Há melhores que eu. Agora, é assim, estou de facto a subir na hierarquia. Não é? Pelo menos na parte cénica. Portanto, eu gostei mais, foi carinhoso a forma como o Moita Flores e que assistiu na feira. A ida à feira de uma jornalista é sempre um drama. Ou de uma pessoa que não é do setor. Só gosta de ver aquelas coisas, salta o olho para algumas coisas pampanantes, não é? É sempre complicado. Por isso é que aquilo é para profissionais. E agora dizem, estão-se a fechar. Não, é verdade. Porque se explicar, temos aqui um tanatopractor na plateia, ok? Ele, melhor que ninguém, poderá falar o que é tanatopraxia e o que é que aquilo provoca nas pessoas, nas emoções, já não estou a falar na parte higiênica, na parte... Às vezes deturpa-se as coisas, só se quer vender porque... Não, se higienizar porque é mais um serviço que se vende, porque é mais não sei o quê. Na tal cerimónia breve das 48 horas, precisamos da tanatopraxia? Não, precisamos mais quando... nós, cidadãos do mundo, que andamos na aldeia global, ainda há pouco tempo, tinha que organizar um funeral em que a viúva estava na Índia, um filho no Algarve foi o primeiro a chegar e o outro na Alemanha.
Portanto, isto não há volta a dar. A outra pessoa que deixou o funeral preparado da mãe, que estava gravemente doente e que ela tinha inevitavelmente que se deslocar 22 dias aos Estados Unidos. Não é ali ao lado. Para azar dela, ela partiu às 6 da manhã, a mãe faleceu às 7, partiu também para o outro lado às 7 da manhã. Portanto, houve 22 dias de espera. Precisamos de todas estas técnicas que não existiam. Portanto, é esse lado da formação profissional. No próximo dia 27, a Associação vai homenagear num jantar de aniversário, do 28º aniversário, vai homenagear a pessoa que foi a pioneira, digamos, do desenvolvimento da formação certificada em Portugal, ao nível do setor funerário. E isto é decisivo. Eu não consigo dar educação, porque isso só se tem, não se compra em farmácia nenhuma, nem no museu. Ok? Agora, posso dar formação. E é isso que tento fazer, é isso que procuro incutir-lhes de facto esses valores. É esse lado que eu quero que vejam, não tanto o preço, não tanto as coisas. Isso é uma das componentes menos, ou se calhar mais visível, é aquilo que vos custa mais, é a vossa carteira, naturalmente, mas é o outro lado humano que é muito sensível, é muito complicado, muitas vezes, de ser mestre de cerimónias omnipresente. Eu esqueci-me de desligar o telemóvel. Ser mestre de cerimónias omnipresente é difícil alcançar no equilíbrio devido. E, portanto, é esse o respeito que às vezes também não se tem, porque nós, ou alguns de nós, não nos damos a esse... Pois é um estigma, certo? Se calhar é. Não queremos dar abertura a coisa assim, mas... Eu não fui muito por aí no livro. Nem, eu sei que não, mas estou um pouco a explicar, estou a alongar mais um pouco. Nem as histórias mais infelizes que há, e sabendo que eu estava a escrever este livro, muita gente e há más práticas em todos os setores. E há más práticas, sim. Não quis ir muito nem pelo aspecto da denúncia, nem pelo aspecto do preço. A ideia foi mesmo aproximar a sociedade em geral deste setor e tentar que ele se abrisse também um pouco mais e encontrar aqui mais espaço para a sensibilidade, para uma comunicação mais clara e para poder ser mais fácil, para tornar aquele momento difícil um bocadinho mais fácil. Estamos a melhorar tanta coisa, as técnicas da tanatopraxia, estamos a melhorar tantos aspectos, a formação, as agências funerárias hoje em dia estão muito mais profissionalizadas do que há uma década e, portanto, o setor está maduro para repensar algumas coisas nessa... Nós temos falado muito aqui sobre a maneira como definir algumas coisas e as palavras que se usam. Ainda agora estava a dizer que começou por ser chamado cangalheiro, não é? E agora é uma palavra que já não se usa, não é? Usa-se de uma forma negativa para definir que aquela pessoa não é um bom profissional. Usa-se nesse sentido. Okay? E mesmo nós aqui a falar, não é? Usamos a palavra, antes de falarmos, eu vejo que hesitamos antes de dizer, se dizer morrer, se dizer partir, todas essas nuances. E tu que gostas das palavras e que também trabalhas com as palavras, como é que tu escolhes as palavras quando fazes uma cerimónia? Como é que tu rodeias essas sensibilidades? Antes de mais, e vou já à tua pergunta, mas antes de mais eu queria desfazer aqui um equívoco. Eu não estou... a Arena do Tempo presta um serviço que, no caso das cerimónias de homenagem, é diferente no caso dos casamentos, mas nas cerimónias de homenagem tem apenas um parceiro comercial, que é a Servilusa. Portanto, aquilo que nós fazemos enquanto cerimónia de homenagem é mais um acrescento que é sugerido pelos profissionais da Servilusa à família, ou amigos. Uma cerimónia laica, normalmente. Não. Em qualquer uma. Integra, exatamente. Já integramos. Habitualmente é assim que acontece, até porque o espaço onde elas decorrem é justamente ou na igreja ou numa capela mortuária, portanto é sempre, às vezes no cemitério, no imediato, antes de enterrar. Num centro funerário. Num centro funerário, num complexo funerário, para depois o corpo ser cremado e tudo mais. Portanto, longe de mim
ter a pretensão de que nós poderíamos, ou que eu acima de tudo, não quero passar a ideia de que poderia alguma vez montar uma estrutura tão complicada e tão complexa e para atender a uma situação tão delicada como é a morte. Portanto, estou completamente do seu lado. Não há qualquer assinte entre contratar o meu ou o seu serviço, porque são serviços completamente diferentes. Eu não seria capaz de fazer aquilo que o Carlos Almeida e os seus colegas fazem, porque aquilo que eu sinto quando faço uma cerimónia de homenagem, já vou à escolha das palavras, sou um mero peão que por acaso tem um conhecimento um bocadinho mais detalhado e profundo, apesar de em contrarrelógio, porque eu estou a falar hoje com uma família e amanhã essa pessoa... também sente essa pressão. Com certeza, ótimo. Sem dúvida, estamos no mesmo lado, Carlos. Ótimo. A nossa, claro que, ok, a Serviluz abre umas portas de uma agência qualquer para eu me encontrar com a família, ou eu desloco-me diretamente à casa da família, mas da parte dos profissionais da Servilusa, seja aqui em Lisboa, fiz também muito outra função que eu em desuso, mas que eu gosto muito, de caixeiro viajante, porque eu fiz muitas maratonas de carro, é certo? Ou às vezes de autocarro, entre Lisboa e várias cidades do Algarve, porque isto como surge, estas cerimónias de homenagem como surgem no Reino Unido, são e há muitos ingleses, anglo-saxónicas e americanas. Exatamente. Como há muitos estamos ingleses... a americanizar ou não? Diga. Não teme que estamos a americanizar a coisa? Não. Quer dizer, também não sei se americanizar está a usar de uma forma negativa ou não. Estou. Okay. Porque lá é de uma forma não, como é que dizer, que o sentimento, quer dizer, morreu, tem que dizer bem. Não sei. É um pouco nessa perspectiva. Conhecerá melhor. Mas é nessa expectativa que estamos. Portanto, sei que às vezes a intervenção genuína daquela que até nos faz rir, tem este episódio, esta cena que se passou com ele, e que isso acaba por dar sempre um momento hilariante, não é? Às vezes é melhor, não é? É mais sentida, é real, é palpável, do que, por muito que você queira. A questão é que o guião, além de ser aprovado e ser sujeito a várias alterações por parte da família, o guião é o mais flexível e aberto possível, até mesmo durante a cerimónia. No decurso da cerimónia é possível o guião ser completamente, não digo rasgado, mas alterado, porque as pessoas podem intervir quando querem. Claro, e muitas das pessoas, as pessoas muitas vezes pedem-me para ler em vez delas. É mais fixo na linha, a linha americana é mais rígida. Pois, será. Aquilo que nós fazemos é dizer que, olha, na véspera nós dizemos, se estiver em condições de falar, é tanto melhor, porque eventualmente não significa que isto se aplique a todas as pessoas, mas eventualmente tu, por exemplo, Susana, vais sentir-te melhor por seres tu a porta-voz das tuas próprias palavras e não delegares isso em alguém. Mas há pessoas completamente destroçadas e há situações de grande melindre, como a perda de um filho, em que, e já aconteceu algumas vezes, em que os pais não estão de facto em condições de falar, os irmãos não estão em condições de falar. Mas há um caso, esse acompanhou-me durante uma semana, em que eu na segunda-feira parti aqui de Lisboa para uma cidade, não me está agora a correr o nome, no Algarve. Era uma senhora inglesa, lá está, uma família inglesa, diz. Eu julgo que terá sido no Alvor. Como não tenho certeza, não quero arriscar, mas nós falámos sobre isso, é verdade, na semana passada. Uma senhora nos seus 50 anos que tinha acabado de comprar uma casa e a seu gosto, e no fundo aquela casa era para ela habitar na sua reforma. Portanto, estava lá com o marido, vivia lá com o marido, 2 filhos do primeiro casamento e com a mãe. Sinto que a mãe tinha vindo do Reino Unido, portanto, enfim, quem habitava naquela altura aquela casa era o núcleo duro, ou seja,
padrasto, filhos e, portanto, a senhora, não é? Sucede que ela, em 3 semanas, descobre que tem um cancro e o cancro é fulminante e ela morre ao final dessas 3 semanas. Foi contactado, lá está, através da Servilusa. A Servilusa, portanto, a família contratou os serviços da Servilusa e para lá da escolha do caixão, da cerimónia, o que é que vai incluir, eles acharam que naquela família, uma vez até que são ingleses e têm já isso um bocadinho mais esquematizado e têm isso um bocadinho mais dentro do seu próprio culto fúnebre, acharam por bem dar essa ideia e de facto eles aceitaram e a situação ali foi, isto acontece, portanto, segunda vou para lá, depois volto para Lisboa, faço o guião, porque depois a cerimónia em si teve de ser no complexo funerário de Elvas para cremar o corpo. Portanto, nestas andanças todas, falámos imensas vezes por e-mail, por telefone, para que o guião refletisse exatamente aquilo que os familiares pretendiam. Estamos a falar de uma coisa, os miúdos eram adolescentes, portanto, mas eles quiseram todos falar. A mãe que tinha perdido o marido no Natal, ele era pouco, acho que cerca de meio ano tinha passado, e perde a filha, que é assim uma perda monstruosa. Os filhos igualmente, porque perdem a mãe, e o marido perde a mulher, com quem ia passar os anos seguintes, não é? Na sua casa no Algarve. E todos eles falaram, e foi tudo muito, muito emotivo, foi tudo muito bem delineado, porque o input, usaram anglicismo para meter ali com o Carlos, porque de facto aquilo que eles trouxeram para a conversa e para a continuação da conversa inicial foi maravilhoso, porque todos eles queriam falar, todos eles tinham uma sugestão de uma música para vários dos momentos da cerimónia. Eu fazia só, na realidade, a ponte entre todos os intervenientes, todos os locutores. Foi o moderador. Fui o moderador com aquilo que eu faço. Também lhe está a tirar o lugar. Com uma pequena introdução, que habitualmente acontece, de passar pelos momentos-chave que a família quis da vida profissional e pessoal da Susan. E aquilo foi há uns 2 ou 3 anos e foi bastante marcante porque os miúdos, eu não consigo, tenho 36 anos, à época teria menos 2 ou 3, mas eles eram adolescentes, eu não consigo imaginar-me na posição deles. E estavam um a tentar confortar o outro e falar um após o outro. E a chorar assim de uma forma copiosa, assim uma coisa mesmo difícil de acompanhar e de assistir. No final da cerimónia, e a cerimónia teve assim, parecia, da forma como eles, e isto aqui não é mérito meu, é totalmente mérito da família, como eles pensaram aquilo ficou mesmo uma cerimónia bonita, dentro ok, estamos a falar da despedida para sempre de uma pessoa que nos é tão querida a vários níveis. Portanto, 3 lutos completamente diferentes, mas todos eles muito, muito dolorosos. E no final, os filhos estavam arrasados. No final, estava eu já a preparar as minhas coisas para ir embora. E veio o viúvo, veio a mãe da senhora, agradecer-me, e eu fui para casa ao volante a pensar como é que é possível teres a capacidade de perder uma filha, e tu és mulher, portanto, e perderes a mulher que amas, e mesmo assim teres olha, gostamos muito. Presença de espírito de agradecer. Acontece às vezes, mas eu não estou a dizer que tivesse corrido especialmente bem por ter sido eu o moderador da cerimónia. É só porque eu acho que se às vezes os chavões, tipo uma cerimónia digna, uma cerimónia empática, uma cerimónia, se isso tudo às vezes não passam de chavões que as pessoas tentam... Uma homilia para a Santíssima Trindade. É, exatamente. Ou seja, que tentam justificar mais aquele serviço adicional com... Não, mas
porque isto assim é que fica uma cerimónia digna. Quanto a preços, eu não sei exatamente qual é. Não, é só porque é uma questão importante. Quanto a preços, eu não faço. Eu posso dizer aquilo que recebo por cada cerimónia de homenagem, são bastante espaçadas. Recebo 100 euros. E às vezes a preparação inclui uma conversa que pode ser mais ou menos longa, a escrita do guião, a reescrita do guião e depois a própria Portanto, cerimónia. também fazes isto por missão. Sim, também faço isto por emissão, não me parece que seja por aqui que... Tenho que Carlos, falar ali com o meu colega da Servilusa que está a pagar mal. Carlos, Não me estou a queixar de todo. Carlos, Mas fica a reivindicação que eu também- sublinhei. Não, é só porque o Carlos perguntou preços, não é? Eu acho que é uma pergunta legítima no sentido em que... Descomplexadamente falar É. disso também. Claro. Carlos, também lhe agradecem, os familiares. Sim, muitas vezes. E tem assim alguns casos que são particularmente marcantes, que custam a... São todos. Muitas vezes nós estamos com as pessoas. Numa conversa deliciosa, que não tem nada a ver com o funeral, mas porque, por exemplo, a senhora ou o senhor se lembrou de fazer uma retrospectiva do que foi a vida em comum, por exemplo, e que temos que ouvir. Não conseguimos interrompê-lo. E porque ele quer desabafar, ele tem que dizer aquilo. E não vale a pena eu perguntar-lhe se eu quero missa, ou se eu quero isto, ou se eu quero aquilo. Não quer nada, ele quer dizer aquilo que tem que dizer. E é um pouco essa a postura, é essa, o saber ouvir, o saber estar. É isso que se tenta incutir e que muitas vezes nós todos somos humanos. Eu ainda não disse aqui um dos meus cinismos, porque às vezes fala-se muito em altruísmo e também se fala um pouco no livro nisso, que é o doar o corpo para ensino e investigação. Eu próprio já andei a buscar, eu não vou usar o termo que nós usamos, já se estão a rir ali em cima, pelo menos um que já sabe que eu ia usar um termo, mas não vou usar. Ainda há pouco tempo tinha Lá alguns... está, é muito opaco. Não querem contar nada. As partes boas ficam para eles. Não posso. Publicamente não, o pé de jornalistas muito menos. Há coisas que nós não podemos dizer. E então, tinha alunos em formação em Coimbra e não tinha cadáveres. E surgiu um cadáver que foi doado e que estava em Aveiro. Então, a minha missão foi, até às expensas da minha funerária, mas eu para essas coisas estou sempre disponível, foi buscar o cadáver a Aveiro e levou para poder ser dissecado, poder ser trabalhado pelos alunos que não tinham. Os médicos têm que fazer isso também. Há, de facto, havia algum altruísmo. A Troika vem então trazer a parte cínica da coisa. Para eu não dar dinheiro a ganhar ao cangalheiro, eu vou doar o meu corpo a ensino e investigação e a família não tem despesas de funeral. Portanto, eu agora estou a ser cínico no expoente máximo. Mas esta era a verdade. E eu recebia N telefonemas na associação para saber como fazer. Okay? Portanto, desvirtuada toda a questão pela necessidade, eu quero que vocês vejam as coisas por um lado e vejam também pelo outro. Eu, por um lado, a associação, eu queria que houvesse mais cadáveres, porque os meus meninos teriam mais matéria-prima para poderem, de facto, aprender e fazer. Por outro lado, esta onda sociológica um bocado negra, um bocado má. Nós estamos a falar há bastante tempo e eu Sim. queria abrir a perguntas, mas queria acabar contigo, Rita. Sim, Ia-te se calhar. perguntar, fazer-te uma Acabar última contigo. pergunta. Acabar contigo. Um momento Descontinuar-te. Queria só fazer-te uma última pergunta e se calhar voltar um bocadinho ao início disto tudo, que é esta ideia de quando nós estamos próximos da morte, isso mexe muito com a nossa vida, não é? Ou com a maneira como nós vimos a vida. E eu queria te perguntar como é que tu saíste depois de fazer este livro? O que é que mudou este livro? Se mudou alguma coisa na tua vida? Depois de falar comigo, teve que mudar. Mudou. Descobri imensa coisa. Há bocadinho falávamos de complexos funerários, dá-me imensa vontade de rir. A questão dos complexos. Eu acho que é um assunto para o qual devemos olhar descomplexadamente, sem complexos funerários. E falávamos também das americanices,
ou de americanizar as nossas tradições. Enfim, todos os ritos de uma cultura mudam com o tempo e são influenciados pelos das outras culturas, é inevitável. Curiosamente, da América, se calhar, vêm algumas práticas que para nós são estranhas ou censuráveis, mas também vêm coisas boas. E está a acontecer nos Estados Unidos o chamado Death Positivity Movement. Um conjunto de pessoas que está empenhada na causa de tornar a morte um assunto do qual se fala descomplexadamente, naturalizar a questão. Eu costumo dizer, e uma amiga minha agora acha graça a isso, que é quem não tem medo de pensar nas coisas da vida também não tem medo de pensar nas coisas da morte. Eu quis escrever este livro motivada pela curiosidade. Não houve assim nada que me impressionasse particularmente. Saí deste exercício de exploração mais bem informada sobre o que é que faz um setor muito interessante e muito importante da sociedade, e mudei algumas das minhas ideias. Foi ótimo, é sempre bom desafiar ideias feitas. E em relação à minha posição pessoal em relação à morte, não lhe tenho nem mais nem menos medo. Eu tinha a certeza de que queria ser cremada antes de começar a escrever o livro, e agora já não tenho. Agora estou neste momento em suspense, a estudar as várias hipóteses. Eu tenho uma sugestão a dar ao seu pai. Depois da sessão. Então vamos abrir para perguntas, mas antes disso eu sei que tu querias ter um bocadinho para... tinha pedido exatamente à Susana um bocadinho, antes de passarmos às perguntas e respostas. Queria agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos a oportunidade de ter publicado este livro. Quando lhes falei no projeto, a equipa, o diretor de coleção e a restante equipa mostraram-se muito entusiasmados. Não tiveram medo nenhum de ir por uma via que, à partida, afugenta a maior parte das pessoas. Ai, a morte, não vende, ai, que horror, não. Pelo contrário, receberam a ideia com entusiasmo e, portanto, o primeiro e talvez maior agradecimento vai para a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Nesta coleção, que se chama Retratos, é convenção não haver agradecimentos no final. Eu tinha agradecimentos preparados no documento que fiz, não foi possível incluí-los neste livro e vou aproveitar esta sessão, se não se importam, para agradecer a quem me ajudou com ele. Às pessoas próximas que me aturaram a falar deste tema, queria deixar um agradecimento aos amigos também que leram o livro e que o criticaram e que me ajudaram a torná-lo melhor. Queria agradecer ao Carlos Almeida, que me deu uma entrevista em profundidade e que aceitou cá estar hoje. Foi de facto um prazer e essa abertura foi muito refrescante. A maneira como falou de tudo, com uma enorme transparência, um grande à vontade, foi uma simpatia. Inclusivamente no fim da entrevista deu-me boleia para casa. No dia o meu carro tinha sido rebocado. E não pus o cinto. Eu não resisti. Um agente funerário a desafiar a morte dessa maneira. Tinha de incluir esse pormenor, peço desculpa pela indiscrição, mas foi muito engraçado. Fiquei a refletir ser coimado. Nessa curiosidade. Não, ninguém vai ler. Queria agradecer ao Hélder e à Susana também por aqui estarem, e queria agradecer a um ex-agente funerário, que foi agente funerário durante muito tempo, que também falou comigo com total transparência, como dificilmente alguém faria. Como? Um dissidente. Um dissidente, exatamente. Mas que tem recordações muito felizes e que me contou histórias caricatas, importantes, e que me deu um testemunho muito rico e na primeira pessoa, portanto também lhe queria agradecer. A última pessoa a quem eu gostava de agradecer, infelizmente já não está entre nós, é o Pedro Romano. Não achei que fosse ficar emocionado. O Pedro trabalhava na Fundação Francisco Manuel dos Santos e há coisa de 2 ou 3 anos vira-se para mim e disse: por que não escreves uma coisa para a Fundação? Sei lá, uma coisa das tuas, assim, pensa numa coisa e propõe. E se ele não tivesse dito isto, eu se calhar nunca tinha tido a coragem de apresentar o projeto à Fundação.
e eu sei que ele teria achado um piadão ao livro. A última linha dos agradecimentos era para dizer que este livro é dedicado à sua memória bem disposta. E queria apenas deixar essa palavra antes de passarmos às perguntas e respostas. Obrigada por me terem ouvido. Vou-vos só pedir que quem quiser fazer perguntas que digam o vosso nome e façam a pergunta de pé, se não se importarem. Foi aqui umas regras da casa. Há microfones, curiosidades, perguntas, inquietações? Olá, boa tarde, Rita. O meu nome é Maria, eu sou amiga da autora e ela disse uma coisa que me tocou profundamente, é que isto, de facto, a questão dos funerais é um tema cultural. Uhum. Eu tenho uma família de parte de mãe enorme que toda a vida viveu na aldeia e, portanto, os funerais fazem parte. E não são só os da família, fazem-se os funerais da aldeia toda, porque em casa dos meus avós há uma capela. E, portanto, as pessoas eram veladas e as missas aconteciam na capela. E eu lembro-me de ser miúda e de ouvir a minha avó dizer: não me ponham na prateleira. Quando eu morrer, eu não quero ir para a prateleira. E passados muitos anos é que eu percebi o que é que a avó queria dizer com aquilo. E hoje em dia eu olho para trás e vejo que na geração dos meus bisavós eles queriam ir para o jazigo. Era importante irem para o jazigo. Na geração dos meus avós, eles queriam ser enterrados. E eu achava que, na geração dos meus pais, eles iriam gostar de ser cremados. Uhum. Em 3 gerações, 3 práticas diferentes. 3 práticas culturais diferentes. Uhum. E, se calhar, 3 maneiras muito íntimas de ver a morte e de ver o pós-morte. É tão pessoal. Não é? Sim. Pronto. E fiquei muito chocada, porque há pouco tempo atrás eu estava a falar com os meus pais e resolvi... O meu pai está com 90 anos e eu resolvi abrir essa questão com eles e perguntar o que é que vocês querem. E os dois, unanimemente, filha, cremados não. Cremados não, nós queremos ir para a terra. E eu disse, ops, isto aqui abre-me um gap nesta sequência. E acabei de te ouvir dizer, eu queria ser cremada e neste momento, depois deste trabalho, tenho dúvidas. Uhum. E se calhar é uma questão muito íntima, mas se pudesses explicar um bocadinho porque é que fizeste essa mudança, Sim. Eu gostava. Obrigada. A mudança não aconteceu por uma coisa específica em particular. Quando me pus a pensar no tema, pus-me também a pensar nas metáforas. O que é um funeral? Que ritos são estes? Porque é que em Portugal se enterram as pessoas ou se cremam em 48 horas e na Alemanha se faz uma semana depois, com espaço para se distribuírem convites, se organizar um banquete, se contratar uma banda para tocar. As tias da linha. Sim, há espaço para outras coisas quando se tem mais tempo, claro que sim. E quem sabe se isso em Portugal não muda, com havendo câmaras frigoríficas e a questão da tanatopraxia, podemos vir a caminhar para funerais mais espaçados, exatamente, no tempo. Eu tinha a certeza de que queria ser cremada porque é rápido, depois espalham as cinzas num sítio bonito. Queria que fosse no Guinhos, que é assim a praia da minha infância e um dos sítios mais bonitos de Portugal. E questão arrumada. E, enquanto escrevia o livro, pus-me a pensar na importância dos rituais e na importância das metáforas. E a terra e a comunhão com a natureza e o voltar à terra e a questão do ciclo e a decomposição natural, o meu corpo formou-se naturalmente, teria algum sentido se ele se decompusesse naturalmente. Agora já há mais alternativas. Em Portugal, ou se é cremado ou se é enterrado. Mas já há aí umas alternativas. Há uma coisa chamada hidrólise alcalina noutros países, em que há uma espécie de cremação pela água, uma cremação química, não pelo fogo. E é possível que no futuro venha a haver mais hipóteses ainda de irmos, enfim, de a nossa
embalagem ir ser reciclada, como dizia há bocadinho. A questão da cremação ficou na dúvida porque comecei a pensar para mim, nesta altura, o enterro ideal seria não num cemitério, mas numa mortalha e na natureza. E, portanto, voltar à terra da maneira mais natural possível. Nos Estados Unidos há sítios onde isso é permitido. Em Portugal vai contra as leis. Portanto, não se pode, por uma questão de saúde pública, por um outro conjunto de questões, não é permitido. Não sendo possível essa opção. Eu talvez opte pelo enterro ou por doar o cadáver à ciência. É uma maneira de retribuir à sociedade. Porquê é que hesito ainda em relação a essa opção? Porque não queria privar quem fica de fazer não priva, se quiser, não priva. Pois, pode haver cerimónias, mas é preciso pensar nisso com antecedência, é preciso encontrar o aliado certo que ajude a fazer uma coisa com pés e cabeça e sentida Já agora e só na devida altura. explicar. Há pouco tempo faleceu em Lisboa uma pessoa que tinha doado o corpo à Faculdade de Medicina do Porto. A montanha vai a Maomé, a Maomé vai à montanha. Não é? É aqui o grande problema. A faculdade não tem meios, não tem tempo para, portanto, fazer deslocar às suas expensas o cadáver, portanto, neste caso, trasladá-lo para o Porto. Foi possível conciliar uma despedida. Curiosamente e por ironia, ela faleceu no Hospital São José, que é Paredes Meias, com a Faculdade de Lisboa, não é? De Medicina de Lisboa. Mas foi possível fazer uma homenagem, aquelas espontâneas que ficam sempre nos presentes, marca isso. Não foi preciso utilizar uma embalagem, porque o agente funerário, que foste tu, achou que não devia vender nada disso, nem porque devia prestar um serviço onde depois não iria ser inutilizada no final, portanto há outras formas de poder transportar. E o corpo foi às expensas da família para o Porto e cumpriu-se exatamente as coisas. Portanto, tudo é possível. Aí sim é mais genuíno o altruísmo, não é? Não é cínico, Era como por eu falei esse há pouco. Eu falei há pouco, Naturalmente. mas volto a querer dar o conselho ao seu pai. Estamos todos curiosos. Quer dar o conselho? Pronto, então eu vou-lhe dizer aquilo que eu quero para mim. Que eu sou... Não. Vou-lhe dizer exatamente como vai ser o meu funeral. Choca? Ou choca aos presentes? Não. Então, pronto, por deformação profissional. Certo? Não quero velório. Quero ser cremado. Não tenho dúvidas. Não quero doar o corpo ao ensino e investigação. Temos pena. Sou púdico. Sou tímido. Não quero ser velado. Só quero 2 horas antes da cremação, porque eu sei que temos que aguardar 24 horas para poder acontecer. Vocês todos também sabem. E 2 horas antes, na capela do cemitério. Também não quero pedralhada. Tenho muitos bons amigos padres que nos respeitamos pela ideia que temos. E só dou a oportunidade, a urna sempre fechada. Não quero sequer ser vestido, para que as técnicas de tanatopraxia e tanatoestética, que eu me preocupo tanto a ensinar, não possam ser aplicadas. Ok? E se não estiver vestido, ninguém tem a tentação de abrir a urna. Certo? Portanto, é o truque da coisa. Quero ser cremado. Depois, quanto às cinzas, eu tenho um T16, a minha família tem um T16 com vista para o rio. 16 assoalhadas. Infelizmente para mim 15. Agora o meu pai já partiu também. Portanto, digo às minhas filhas, o melhor dos meus momentos de vida é ali nas Tias da Linha, uma casa que tenho ali para aquela zona. E que tenho um jardim, que normalmente sou eu que cuido.
E digo-lhes, se vocês não se importarem, porque como é licenciado em Psicologia, eu tenho que ter cuidado, se vocês não se importarem de me arranjarem lá um cantinho, eu tenho o melhor alpendre da linha. É o melhor pub da linha, é o meu alpendre. Okay? Portanto, é lá que quero ficar e que me daria muito gosto se de facto me fizessem essa homenagem. E fazendo tudo isto, estavam-me a homenagear, ao fim e ao cabo. Aqueles que ficam, é isso que prestam. É um percurso de vida, seremos bons para alguém, se calhar até não se dá por falta dele, ou foi um cínico tramado, ou um malandro tramado que não faz falta nenhuma. Haveremos sempre. Com as 2 horas só de espera, é só logística, não chega à fase da anedota. Portanto, eles não têm tempo de começar a dizer mal, ainda só estão na parte boa, ficam só na parte boa. Percebe? Não se vai notar tudo o resto. Está bem? Desculpem-me eu brincar um pouco, mas é assim. Mas não estou a brincar, isto é verdade. Creia sinceramente que eu me identifico o mais possível com tudo o que disse. Ainda bem que o diz à frente da sua filha. É verdade. Confirmo que dispenso as carpideiras, a padralhagem e tal. É verdade. Temos muitos pontos de afinidade os dois, mas eu sinto um grande orgulho de não fazer parte do negócio da morte. Olha, continua a teimar. O mais possível. Teima o mais possível. Mais alguém tem perguntas? Olá, boa noite. Meu nome é Luís Isabelinha, sou amigo da Rita há muito tempo e tenho uma pergunta para o Carlos Almeida, é mais um pedido de opinião em relação às dificuldades que a Rita diz que encontrou a contactar os agentes literários e... Funerários. Os agentes funerários. Acho que os agentes literários são ainda mais difíceis de contactar. Deve ter de formação. Os agentes funerários e mesmo a ida dela à feira. Aliás, a descrição dela da feira eu achei muita graça porque a descrição que ela fez-me lembrar as minhas idas às feiras de mobiliário, porque o meu pai vendia móveis e de facto as semelhanças são imensas, quanto mais não seja porque um caixão a derradeira peça de mobiliário que nós vamos ter. Mas agora já certificadas e tudo, de qualidade. Certificadas, perfeito, com ISA e tal. Muito bem. Bom, e o facto da atividade funerária poder ser vista como uma atividade que, na verdade, apesar de lidar com uma questão muito delicada e muito sensível para todos, na verdade é uma atividade como outra qualquer. Ou seja, as pessoas, não se pode dizer que as pessoas que trabalham nela tenham um estatuto especial. Podemos eventualmente dar-lhes mais valor porque trabalham com pessoas e com circunstâncias muito complicadas, mas em todo o caso é uma atividade como outra qualquer, uma profissão como outra qualquer, e de certa maneira esta banalização poderia tirar alguma aura de seriedade e de seriedade que os agentes funerários procuram manter. Está quase a falar ao nível da sacristia, também nunca se sabe nada. Sim, não sei. Estou a tomar como certas as palavras da Rita, ao dizer que ela teve dificuldades em obter informação dos agentes funerários. O que eu não acho estranho, porque de facto a sensação, a ideia que eu tenho dos agentes funerários, e tenho alguns na família, é que eles tentam passar o mais despercebidos possível. Que essa é a função, numa cerimónia fúnebre, que as coisas decorram com a maior normalidade possível e que eles não sejam notados. Isso é o ideal para eles. E eu imagino que o papel da Rita, de repente, muda o foco para cima deles. E que, de repente, eles estejam no centro das atenções, quando, de facto, estão habituados, por profissão, a não o fazerem. E gostava de saber qual era a opinião do Carlos em relação a isto, se concorda ou não, se esta pode ser a razão da... Não é. É um pouco como Susana iniciou há pouco. O setor foi muito fechado durante muito tempo.
porque eram mal vistos, porque o tal negociam com a morte, só querem a desgraça alheia, todos estes conceitos havia para se abrir um estabelecimento de agência funerária. Muitas vezes havia contratos de arrendamento que não podia abrir, portanto, para alugar aquele espaço não podia ser nem funerária nem carvoaria. Repara bem, não é? Ou café. Portanto, havia antigamente uns estigmas que, e depois também porque nós funcionávamos 24 horas. Pois já não é bem assim, já é mais o atendimento é que é permanente e não é tão no estabelecimento, mas é mais fora dele, não é? Portanto, ao encontro das pessoas. E, portanto, houve ali uma certa ostracização. Nós ficámos ali fechados. Quando conhecemos também a evolução e abrimos um pouco ao mundo, e também hoje o nível médio de habilitações das pessoas que estão ligadas ao setor também já são diferentes. O meu pai foi licenciado na Faculdade Nova da Tarimba com a ilustre quarta classe que se fazia antigamente, não é? E não deixou de ser um digno profissional. Muitas vezes eu prefiro, quando estou a falar sobre legislação, etc., e outras coisas, eu prefiro falar com pessoas humildes com a quarta classe do que com o melhor e mais ilustre licenciado, porque não sabe a mínima daquilo que está a dizer, nem a falar. E tem só problemas de não saber articular sequer qualquer coisa. Portanto, houve também aqui uma evolução natural à formação. Há pouco disse que não dou educação. A educação tem, só não se tem. Aí não se compra em lado nenhum. Mas a formação é decisiva para que as pessoas tenham, de facto, outra postura, que tenham, até em aspecto. Eu penso que os presentes estarão de acordo que antigamente teríamos, se calhar, uns fatos pretos, gravata preta, camisa branca, e era sempre a mesma coisa. Não é? E vá lá o senhor dizer que não, que a gravata Bordeaux é que era bonita, ou que a gravata verde, a Servilusa agora é verde, não é? É lá um tom perto. Portanto, e já foi cor de laranja ou castanha. Não é hoje, até o dress code já vai ficando um pouco mais, as pessoas já veem as coisas de outra forma. A própria sociedade também vê de outra forma. Há necessidade de organizar de outra maneira, há necessidade de ter outras infraestruturas. Já se vê as coisas. Há 15 anos atrás ninguém pensava em fazer. Não sei se lhe pode chamar isso. Não sei se lhe pode chamar isso. Carlos, pretende, portanto, dizer que a morte está mais democrática? Não, eu percebi o que disse. Estava a tentar refletir sobre o ser democrático ou não ser democrático. Quer dizer, não vejo no adjetivo grande... Que o senhor disse que agora já não se vestem assim a preto e branco, então, já não são salazarentos. Então. Não, já... Aí já temos outra conotação, a conotação política. Como muitas vezes o que se procura é a homenagem à pessoa, aquilo que ele gostava. Não é? Como há pouco ouvimos falar da bandeira do Benfica, eu, por exemplo, como não sou benfiquista, portanto acho que menos um não me faz falta nenhuma, não é? Mas pronto, há quem não perfilhe da minha opinião, não é verdade? E tem esse mau gosto, não é? Mas para aquela pessoa fazia sentido, aquela família fazia sentido, porque a postura de vida dele era associada àquela, se calhar provavelmente quando eu morrer, como eu já estou há 25 anos na associação, já faço parte do imobilizado, se calhar, também me põe lá uma bandeira em cima, porque também fazia sentido, porque a minha postura de vida até passou pela associação. Portanto, é isto que devemos ver, e as pessoas devem dizê-lo, devem falar nas coisas, principalmente com os mais próximos. É isso. Desculpe, Carlos, eu já dei 77 voltas ao Sol. Muito bem. Estou quase a completar a 78ª. E outras tantas primaveras. De modo que, de alguma forma, já morri 78 anos. Quase 78 anos, não é? De modo que, se porventura for o senhor a cuidar do meu funeral... Já tem aqui.
Pode ter a certeza. Já estou vinculada. Pode ter a certeza que não me vai enterrar completamente. Então, mas há bocado ouvi que era cremado, não é? Ou não? Não foi cremado que eu Não ouvi? me vai enterrar completamente. Pronto. Porque já dei 77 voltas ao Sol. Não é? O senhor naturalmente não sabe, mas a vida e a morte estão interligadas, a vida e a morte estão ligadas ao movimento, e dar voltas ao Sol é uma das formas de ir morrendo, não é? Todos os dias um bocadinho. Está a ouvir-me? Estou. De modo que já sabe. Já só fica com uma percentagem muito pequenina. O risco de serem só os sapatos ou coisa assim. Escolha a parte que quiser. Atrás de si está um senhor que escolha o que o senhor escolher, ele põe como novo. Em relação ao senhor, ao Sr. Carlos, eu devo dizer que... Brincando, naturalmente. É uma pessoa que tem um discurso fácil, convincente. Não é? Mas não sei até que ponto o senhor não terá medo da morte. Poderei vir a ter. Não falámos muito disso. Já não é mau. Da atitude Admito. que os agentes funerários têm perante a morte no livro. E também não falámos muito da tanatopraxia, que são dois aspectos interessantes. Mas já estamos a aproximar-nos do fim. Dava só uma nota final, já agora, já que isto ficou aqui neste sentido, dou-vos uma nota final que é: não vou por incapacidade minha, por complexo. Não vou ao hospital visitar ninguém. E não pergunto a ninguém se está melhor. Certo? Já tinha pensado nisso? Mas isto é uma incapacidade que não consigo ultrapassar. Com certeza. Mas acho que estou a ser mais amigo daquele que não pergunto, que não já quer saber, ainda não é desta. Percebe? Portanto, a conotação de ele me conhecer com a minha função pode ser, considero que é negativa para ele admitir, sequer sem me dizer, que epá, já vens aí, mas ainda não me levas. Então é preferível eu não aparecer lá. Como aquela questão do livro. Exato. Desculpem-me também dar-vos esta minha incapacidade. Temos que terminar. Poderíamos ficar aqui muito mais tempo a discutir. Posso fazer mais uma última pergunta? É o nosso tanatopractor da plateia. Temos aquele senhor que já está ali à espera. No fim podemos conversar todos um bocadinho. Boa tarde a todos. Chamo-me João Nunes. Cumprimento todos os oradores do painel. Antes de mais, felicito a Rita por escrever este livro. Prontos. Eu não o li, comprei-o aqui à entrada. Independentemente de eu achar que seja bom ou mau, ainda não o li. Por acaso já descobri aqui uma página de coisas que não correspondem um bocadinho à verdade, mas pronto. Calhou logo nessa página, curiosamente. Acertei em cheio, mas pronto. Têm falado aqui que o setor funerário é um pouco reservado relativamente a isso. A morte continua a ser um tabu para nós, não é vivenciada como se passa noutros países lá fora. Mas eu acho que nos últimos anos não tem sido assim tão tabu, porque e a forma disso é que existe a morte, o setor, digamos, funerário é falado nos jornais, é falado na televisão. Já houve pessoas, quer presidentes de associações a falarem na televisão, quer tanatopractores também já foram à televisão falar um bocadinho sobre o tema. Existe uma feira, como falaram aqui, a feira do FIL, digamos, relativamente ao setor, é mais uma abertura, digamos assim, apesar de ser uma coisa que está para os profissionais, mas se calhar perguntarmos a muita gente existir uma FIL do setor funerário, de mortes e não sei o quê, é um grande avanço, digamos assim, nesse sentido. Por isso, eu discordo um bocadinho que realmente, se calhar um ou outro tema ainda continua a ser um pouco mais reservado. Se calhar lamento não ter tido a oportunidade de na prática,
ter vivido e ter experimentado algumas coisas. Relativamente, se calhar poderia aqui ajudar a algumas coisas relativamente a isso. Tenho a oportunidade também, não tenha-me contactado, se calhar poderia desmistificar algumas coisas relativamente a isso. E a pergunta que eu deixo no final é se considera que o processo de luto, que o processo dos funerais, das cerimónias, como falaram, se considera que é muito rápido ou não. É essa a pergunta. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigada. Bem, foi tanta coisa, vou só responder mesmo a essa última questão. Quanto a isso, não faço qualquer juízo de valor. É o que é. Em Portugal a prática é esta, não é boa nem má. Agora podemos, enquanto sociedade, perguntar-nos se isso faz sentido, manter assim, abreviar, prolongar, fazer de outra maneira. Este livro não vem dar respostas nenhumas, vem só lançar perguntas e convidar à reflexão, tanto por parte do setor como da sociedade. Pensarmos que temos vindo a fazer assim por um conjunto de motivos e podemos vir a mudar isso. Eu acho que decidirmos adiar os funerais para, em vez de 48 horas, 72 ou uma semana, como se faz noutros países, é uma opção legítima. Tudo o que seja mais saudável para a sociedade será o desejável. E as práticas vão mudar, inevitavelmente, porque mudaram tanto até aqui. Tudo isto é cultural, portanto, está em permanente mudança, é inevitável vir a mudar. E não é bom nem mau, é o que é. Eu sou portuguesa e estou inserida nesta sociedade e, portanto, esta é a única realidade que conheço. Na Indonésia, em algumas regiões da Indonésia, a tradição é embalsamar os cadáveres e viver com eles em casa durante meses e às vezes anos a fio. Isso para mim é completamente exótico e desconcertante. Eles acharão muito estranho que em Portugal, o quê? Morreu, já se desfizeram do morto, assim, de um momento para o outro, mas que falta de sensibilidade é essa? Deve estar reciclado. Portanto, isto é muito subjetivo. Em Portugal, eu não acho que seja bom nem mau, acho que é o que é. Mesmo a título pessoal, cumpra-se aquilo que for mais fácil e aquilo que for mais saudável. Como todos os meus entes queridos estão habituados a funerais que acontecem no prazo de 48 horas, se calhar para eles seria estranho haver uma mudança abrupta e o enterro ser feito, ou o funeral, ou a cremação, ou fosse o que fosse, a ser feito 15 dias depois. Isso se calhar chocava a família, porque como não é a nossa prática cultural, se calhar ficava tudo a pensar que é feito dela no entretanto, não é? Se calhar era estranho, se calhar era prolongar aquele momento de indecisão enquanto não se cumpre o derradeiro ritual, que é a última homenagem, depois a cremação ou o enterro. Aí não tem qualquer tipo de juízo de valor, é o que tiver mais sentido para as famílias, aquilo que as fizer sentir mais em paz. Muito obrigada a todos por terem vindo e muitos parabéns. Obrigada.